João Goulart, enfim, e veio logo depois o golpe militar, né? Então, nesse momento, houve um momento em que pouco se falou dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E houve um momento muito que essa declaração, numa grande parte, foi ofendida e vilipendiada através das torturas, da censura, enfim, várias questões. É bom a gente falar disso, porque, né, em tempos em que os valores democráticos são tão vilipendiados, é bom a gente ficar atento nisso. Bom, passamos aí por esse período, a redemocratização veio no processo em 1985, com o governo ex-presidente Sarney. Em 87 foi instituída a Constituinte, que foi promulgada em outubro, acho que 5 de outubro de 1988. Né? Certo. E, de fato, é uma Constituição que preconiza muito esses valores, né? Esses valores universais. Assim, é uma Constituição importante, é um marcos importantes, e aí o Brasil, através de muitos movimentos populares, da Igreja Católica, das comunidades eclesiais de base, das igrejas evangélicas, que é um movimento um pouco estudado, mas que foi importante nesse período mais obscuro da história brasileira, ou mais de anos de chumbo, que é o conceito que a gente chama de evangelho integral, né, que é um movimento que seria como se fosse a teologia da libertação, mas numa leitura protestante, enfim. Essas instituições, elas foram muito importantes para cobrar do poder público, para dizer ao poder público dessa Carta dos Direitos Humanos, em que o poder público, o Estado brasileiro, precisa de garantir o que está preconizado nela, até porque o Brasil é o signatário, seja cumprido e exercido em nosso país. E essa é uma luta nossa ainda, né? Porque nós sabemos ainda que hoje, nesse momento, a essa hora em que nós estamos aqui na Rádio Imperatriz, tem alguém sendo vilipendiado em algum direito que tem direito de exercer. Vai ficar muito redundante. Né? E a gente não pode achar isso comum. Né? É verdade. E aí o que é bom do rádio, o rádio permite isso. Nesse momento tem gente. Esse diálogo, né, Marcelo? Tem gente nesse momento nos ouvindo em casa, tem gente nos ouvindo no transporte público, tem gente talvez no motorista de aplicativo nos ouvindo, outro no comércio, ou alguém no hospital, ou alguém, enfim, cada um sabe aonde está. E acho que talvez nesse momento é o momento de dar uma parada assim, quem puder, evidentemente, e pensar assim, onde que eu percebo que esses direitos humanos estão sendo desrespeitados? Em que medida? E em que medida que eu posso fazer para que isso seja um quadro cada vez mais combatido em nosso país, né? Certamente não é só compartilhando nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. Não que isso não seja importante, né, é legal, enfim, não isso, mas se organizar, a organização popular, a organização de grupos, que é algo que dá trabalho, que é custoso, que é difícil, que é cansativo, que é complicado, porque você lida com o ser humano, cada um com os seus interesses, mas se a gente não se organizar para exigir as melhorias, para exigir os direitos, para debater, para buscar rumos, a gente não chega em lugar nenhum. A gente, ao invés de governar, a gente vai ser pura e simplesmente governado. Sim. Gê, você também faz parte do conselho, né, da questão da igualdade racial do município de Contagem. Fala para nós a importância desse conselho, como é que é fomentado esse trabalho e o que vocês conquistaram através desse conselho. Fala para a gente, por favor. O Conselho da Promoção da Igualdade Racial, muito importante, nasceu com a superintendência também da promoção da igualdade, porque busca minimizar isso que o Marcelo falou, garantir políticas públicas voltadas para a população negra, né? Minimizar essa questão das diferenças, né? Dos desrespeitos.
E essa questão que o Marcelo fala da igualdade, mas a gente percebe o quanto são desiguais os tratamentos, as oportunidades que são ofertadas, tanto para as mulheres que a superintendência estou, como a promoção da igualdade racial. Hoje, por exemplo, posso dar um exemplo, passando até pelo trabalho que faz a nossa superintendência, as mulheres sofrem violência. Das mulheres que sofrem violência, o número maior de mulheres que sofrem violência são as mulheres negras. No país, a questão de oportunidade, por exemplo, no mercado de trabalho. Sim. Hoje, o IBGE tem isso mostrado, por números. A maior parte das oportunidades são dadas aos homens brancos. As oportunidades são colocadas dessa maneira. Homens brancos, sim, depois mulheres brancas, depois aos homens negros, depois as mulheres negras. Então, a promoção da igualdade racial, assim como os nossos trabalhos em todas as superintendências, é buscar trazer e equilibrar o maior número de oportunidades, por exemplo, se perguntou da promoção da igualdade, para a questão da população negra, a buscar o respeito com relação aos jovens negros. A violência obstétrica, a maior parte das violências obstétricas acometem as mulheres negras. Então, é buscar não banalizar, nem dizer que não existe, não cair no senso comum, mas lidar com uma realidade. Não na posição de vitimismo, sim, mas na posição de buscar igualdade de oportunidades, como a realidade mesmo de uma política pública. Sim. O Conselho da Igualdade Racial, assim como os outros conselhos, tem poder fiscalizador, poder de acompanhar várias coisas. Então, ele fortalece o trabalho da própria superintendência, da próprio trabalho de toda a Secretaria de Direitos Humanos, no sentido de trazer políticas públicas reais, efetivas, que possam realmente ser colocadas e ter continuidade. E dentro, assim, da questão educacional, o que vocês podem propor como sugestões que realmente façam a diferença dentro da questão educacional de base, especialmente no trato dos direitos humanos? Falando sobre temáticas específicas, onde a gente fala sobre a criança e adolescente, os jovens negros que sofrem, as mulheres jovens negras, os negros que moram mais em regiões periféricas, a questão dessa discriminação racial, a questão do idoso, que o Marcelo também, Marcelo, você foi secretário Eu fui, na época, assessor. Assessor. Secretaria que tinha a época de direitos de idosos e pessoas com deficiência. Então, vamos falar então sobre a questão dentro das escolas, o trabalho voltado para as crianças, para os jovens, como nós poderíamos aproveitar e trabalhar junto a esse corpo escolar, a comunidade, convidar os professores, os alunos, para que fosse tratado sempre, diretamente com eles, constantemente, a questão dos direitos humanos a ser respeitada a partir da comunidade escolar, da família. Rita, a lógica que se trabalha na educação desses conceitos é a lógica da transversalidade. Sim. Inclusive, faz parte dos parâmetros curriculares nacionais, das diretrizes curriculares, inclusive no nível superior, no ensino superior, trabalhar essa questão dos direitos humanos, das questões étnico-raciais, na lógica da transversalidade. Quando a gente fala, por exemplo, de crianças e adolescentes, eu acho que uma das maneiras é trabalhar com esses estudantes as suas expressões culturais e para que eles valorizem essas expressões culturais e não aceitem que essas questões sejam diminuídas ou que elas sejam colocadas na lógica do estereótipo, do bizarro. Então, a menina e o garoto valorizar o seu penteado, valorizar a cultura afro, os cabelos trançados, os cabelos que eu acho lindo, eu esqueci o nome, coloca assim, os rastafaris, entendeu? Valorizar a cultura black, a cultura do soul, a cultura do rap, do hip hop, daquele barulho que faz com a boca, que eu esqueci, box, tem um nome que eu esqueci, Valorizar o funk, valorizar o samba. A diversidade cultural, isso. Todas as expressões. Que isso faz parte da nossa história. Isso. E não é só questão negros, de
todo mundo que é verdade. brasileiro. Nós temos um valor aqui no Brasil que a gente precisa chamar a atenção dos ouvintes, de quem está também nos acompanhando pelas redes sociais, é que nós somos um país multicultural e pluriétnico, né? De muitas pluralidades étnicas. Nós fomos construídos aí por japoneses, por europeus. Se a gente for em São Paulo, a gente encontra muito, né? Japoneses, europeus, asiáticos. Hoje a gente tem aí asiáticos espalhados pelo Brasil inteiro, pelas pessoas que estão chegando agora no Brasil, até por motivos muito tristes, mas abandonados em seus países, aí, dos haitianos, dos venezuelanos que chegam, que é um desafio para nós mesmos, enquanto sociedade, como lidar com essa população que chega, como lidar com esse público. E nós temos aqui também os portugueses, os portugueses, os europeus, todo mundo que nos construiu. E a gente tem os africanos, né? A origem nossa, que é muito forte. Tem uma música do Gonzaguinha, velho bom Gonzaguinha, que diz assim, que o Brasil não conhece a África, mas a África sabe bem quem é o Brasil, né? É uma música pouco divulgada, mas quem olhar na discografia do Gonzaguinha vai encontrar. Então a gente precisa de valorizar isso, sabe? De sair dessa coisa do estereótipo, de achar que quem ouve um funk é alguém menor do que quem não gosta do funk, né? De achar, porque isso já aconteceu com o samba que hoje é aplaudido pela classe média e que enche aqui na região metropolitana as grandes casas de show, vem aí o Zeca Pagodinho, etc. As considerações eram outras, né, Marcelo? Não, hoje a classe média alta vai nos shows e a classe média alta embranquecida vai no show, paga caro e toma sua cerveja lá ouvindo o Zeca Pagodinho e acha muito bom, e de fato é bom. Há 30 anos atrás era coisa de malandro. Era outro olhar. E coisa de favelado. Né? E a gente está falando a palavra favelado no sentido do estereótipo mesmo, no sentido da vulgaridade. Isso. Né? Então, e hoje o funk sofre muitas vezes esse preconceito. Né? Você vê que o preconceito ele vai se misturando, né? Que semana passada, na entrega de um grande prêmio de um canal de televisão, a cantora Ludmilla, depois em entrevista, disse que sofreu um racismo lá por parte de alguém, plateia. Né? E houve até uma grande mobilização da classe cultural, etc. Então, no futebol a gente ainda vê muito isso também, não só no Brasil, na Europa. Então a gente precisa de ficar atento para essas coisas, né? Que às vezes a gente acha engraçado ou acha estranho. Valorizar a cultura que está, levantar a moral dessa moçada que está aí, né? Nos ouvindo agora, né? As postadas das comunidades, dos grupos, dos grafites. É muito. Precisa de entender que isso é uma riqueza que nós temos. Isso não é uma pobreza, muito pelo contrário. Isso é uma riqueza. Então, quem conhece, gosta. Mozart é muito bom. Beethoven é muito bom. Mas o tambor também é muito bom. É verdade. E uma coisa não exclui a outra. Isso. A não ser a sua vontade de não ouvir aquela música em um momento. Né? Às vezes eu quero, lá na minha casa, entro lá na plataforma de música e quero ouvir uma sinfonia ou algo tocado por uma rabeca clássica do século XIX. Mas ela diz que eu quero ouvir o batuque do tamborelê. Há dia para um e há dia para o outro. Sem achar que um é erudito e o outro é menos erudito no sentido de que é pobre, que é brega. Não. Tem o seu lugar, tem o seu valor. E às vezes num boteco, para quem bebe tomando 3 cervejas, se for num dia ruim, até a sofrência pode ter o seu lugar. Né? Gê, aproveitando essa fala importantíssima que o Marcelo aqui nos apontou, eu gostaria que você também falasse, pegando essa fala do Marcelo também, esse gancho, a respeito do trato dos direitos humanos na escola. Se por um lado o respeito vem, né, de conhecer a cultura do outro, a diversidade dos grupos, porque a verdade é que a diversidade ela veio para somar. E a gente tendo esse olhar de soma,
de ganho, de aprendizagem cultural, de entender a importância que isso tem para o outro, a gente então entende que isso também faz com que nós respeitamos os direitos humanos. Então, dentro da escola, onde a gente sofre constantemente a questão do bullying, a questão do que o jovem, ele é claramente assim, e transparente para criticar o amigo, para falar abertamente o que ele pensa, a forma que ele vê o aluno, o amigo dele. E aí, alguns professores, infelizmente, quando se coloca, né, essa questão de abordar através de apresentações, de trabalhos culturais, dessas feiras culturais que acontecem nas escolas, que seria um momento muito importante, né, e transformador para divulgar a diversidade dessas culturas, para que o outro respeite e entenda a importância que tem para o outro. E dentro dessa proposta, quando o professor, dentro de sala de aula, se recusa ou coloca a sua opinião pessoal dentro de uma questão religiosa, dentro de uma inclinação partidária, isso vai implicar, então, nesse fomento, que seria um fomento importantíssimo, nesse trato junto aos alunos, dentro do corpo escolar. Fala para nós sobre o que você tem a dizer a respeito dessa questão dentro da comunidade escolar. Você como psicanalista, como psicóloga. Eu vou responder um pouco isso como superintendente de política pública, né? Por favor. Trazendo para o contexto de Contagem, onde estamos, o que temos visto. Até algo que o Marcelo veio dizer um pouco antes. Uma coisa é o ideal, outra coisa é o que temos. Sim. Né? E como temos avançado. Eu tenho visto em vários momentos, avanços. É o ideal? Não. Nós podemos melhorar e muito, sempre. Quando você diz de professores que se recusam ou de bullying, que na verdade pode estar acontecendo, na verdade é racismo dentro da escola, tudo. O que eu tenho visto no município de Contagem é uma disposição e uma preocupação, inclusive, da Secretaria de Educação, voltando a dizer que nós podemos ver várias situações ainda como ideais a serem alcançados, mas eu tenho visto, o que tenho presenciado muitas escolas que têm trabalhado numa direção mais humanizada. Sim. Né? Eu vou te dar um exemplo. Nós estamos no mês de novembro, onde nós temos o Dia da Consciência Negra. Isso. Né? O ano passado, próximo desse dia também, o próprio novembro, eu fui convidada a fazer uma palestra na escola sobre a questão da mulher negra, sobre a questão do racismo institucional, falar para as crianças. Eu fiquei encantada numa escola municipal, onde durante o mês de novembro já estava sendo trabalhado esse conteúdo. Eu cheguei na escola e vi um painel gigantesco na escola de trabalhos de todas as turmas daquela escola, desde desenhos feitos à mão, até grafite, até poesias, até poemas, pesquisas sobre mulheres que são importantes desde nacionalmente e internacionalmente, livros que trazem conteúdo para a população negra, livros de história, diversos livros, numa exposição na escola. E eu conversando com o diretor da escola, ele falou, não, no mês de novembro, a gente, aproveitando a questão do Dia da Consciência Negra, nós trabalhamos em toda a escola, em todas as turmas, diferentes níveis, a questão da o que é consciência negra, o que é ser negro, o que é a cultura, né, afro. Assim como no mês de março nós trabalhamos sobre a mulher. Assim, sobre o mês que é pautado para a questão do deficiente, trabalhamos a questão das pessoas que são portadoras de necessidades especiais. Ou seja, a Secretaria hoje já tem esse palco, muitos avanços. É o ideal, volto a dizer que não. A gente trabalha com a temática, nós sabemos que precisa fazer um recorte mais aprofundado, trabalhar mais coisas, trabalhar mais conteúdos, mais leis, inclusive dentro da promoção da igualdade racial. Muitas escolas no trabalho, possivelmente sim. Mas nós já temos escolas que têm essa preocupação, né? E é importante, até como foi dito aqui já hoje, que as pessoas que nos ouvem parem para pensar, né, como o Marcelo propôs, o que eu posso fazer para trabalhar a questão dessas desigualdades, que é legítima essas desigualdades. Como que é para mim dizer do cabelo do outro, falar da cor da pele do outro, de uma necessidade especial que o outro tem, de chegar simples até. Como que nós todos
vemos a possibilidade, por exemplo, estamos com o nosso carro, chegamos em um estacionamento que não tem vaga, a vaga que está disponibilizada é para idoso ou para cadeirante, a gente pensa assim, é rapidinho, e coloca o nosso carro naquela vaga. Como que a gente utiliza isso? Como que quando nós fazemos a nossa casa, tem um passeio que tem aquela guia, aquela leitura, né? Para quem o cego poder ler com a sua bengala, ali tem aclive, não tem, se tem um degrau, se não tem. Esse respeito a essas questões, né? Como que nós tratamos os idosos da nossa casa, a mulher que está na nossa casa, não só na escola. Porque isso vai refletir dentro da escola. Porque eu vou para a escola, eu vou lidar com eles na escola. Com o professor, com o aluno, com a diretora da escola. Então nós precisamos nos pensar nessas diferenças, até para falarmos disso numa escola. Gente, nosso programa já está encerrando. Eu vou pedir para vocês falarem, só um minutinho, gentileza, Marcelo, eu vou pedir para você e a G, uma última fala de cada um, porque nós já estamos vencendo o tempo. É uma pena, porque são muitos pratos, né? E a gente tem, enfim, mas a gente vai ter outra oportunidade de estar recebendo vocês para brilhantar nosso programa aí com vocês especialistas da área. Então, Marcelo, eu gostaria de te pedir, você e a G. Nogueira, que fizessem uma finalização da fala de vocês, porque nosso programa está se encerrando, por gentileza. Eu queria só dizer que, para completar e encerrar, que escola é o lugar da pluralidade. Né? Escola é o lugar do plural, do diverso. Então, tem mil maneiras de trabalhar e, enfim, né? A gente hoje fala essa bobagem de escola sem partido. Escola não tem parte nem partido. Escola é de todos, para todos, e tem que respeitar e compreender tudo e todos. Né? Então, a gente vive numa sociedade, por exemplo, hoje, onde uma boa parte da sociedade se diz criacionista, por exemplo, isso não é problema para a escola. Eu, quando trabalhava na escola dos anos iniciais, do segundo, do terceiro ciclo, por exemplo, eu dizia para meus alunos, olha, a ciência diz isso que nós viemos lá, da evolução, macaco, etc., Charles Darwin. Mas, muitos de vocês lá, onde vocês vão na igreja, com a mãe de vocês, acredita que nós surgimos de uma criação divina. Eu não quero aqui, enquanto professor, dizer que um é certo e o outro é errado. Sim. Você precisa saber que existem os dois. Verdade. E você faz a sua escolha. Isso. Né? Isso é de cada um. Né? É de cada um. E para concluir, essa questão do bullying, ela é muito, da minha opinião, não dá tempo de debater. Sim. O problema, o bullying é um conceito adulto. Né? Toda criança sempre vai provocar a outra. E eu não estou legitimando, pelo amor de Deus, não é isso. Então, uma amiga, por exemplo, da aula de educação infantil, me disse que um menino estava criticando o outro porque de menos de 3 anos, porque um fez xixi na calça. Né? Então, você tem que... Agora, aonde que prospera a questão do bullying? É quando o adulto não intervém. Né? Então, note bem a minha fala. Não estou legitimando o bullying. Eu só estou dizendo que o bullying é um conceito adulto e que ele só prospera quando um adulto não intermedia essa conversa. Né? Não diz, olha, isso que você está fazendo não é legal, por isso. Né? É nesse sentido. E eu queria, então, agradecer pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Dizer que sempre é uma alegria estar falando para a rádio, para os ouvintes de rádio, né? Que é um veículo mais democrático que tem, desses que se propõem a ser mídia, assim, né? É muito interessante. Estar falando para uma rádio de Ribeirão das Neves é mais interessante ainda. Deixar um abraço para todo mundo. E quem quiser ter notícias de Contagem, de direitos humanos, é só acessar o site contagem.mg.gov.br/direitos humanos. Vai estar todas as nossas notícias que nós vamos fazendo por lá. E quiser falar comigo por e-mail, é só enviar para marcelo.lino@contagem.mg.gov.br. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Muito obrigada, secretário. Nós vamos colocar na descrição do link do programa, da apresentação, todas as informações que estão sendo repassadas aqui. E você, G. Nogueira, por gentileza? Olha, eu penso que do que trouxemos aqui, do que falei, o mais importante, sintetizando, se é que existe o mais importante, porque é tudo tão importante,
é dizer o quanto é importante a gente aprender a lidar com as diferenças, com aquilo às vezes que a gente não concorda, não tem como dizer, olha, eu faria isso ou não. Né? Nós aprendemos isso na nossa porção humana, lidar com o diferente, sem dizer que é ilegítimo, o outro não pode fazer aquilo, não pode sentir aquilo, não pode ser negro, não pode ser branco, mulheres, enfim. Olha, tudo é legítimo, são sentimentos, são afetos. Quando a gente aprende a lidar com essas diferenças na porção humana, nós estamos dizendo do respeito aos direitos que são inerentes ao humano, né? E aprender a lidar com a diferença não é fácil, às vezes é um desafio para a vida inteira, né? Nós estamos então, como bem disse Marcelo, lá em Contagem, estamos felizes por estar aqui hoje com os ouvintes e aqui com vocês em Ribeirão das Neves, uma cidade muito querida, né? Deixar o nosso contato. Quem quiser falar conosco, o nosso e-mail ali do Espaço Bem Me Quero, que é onde fazemos acolhimento às mulheres em situação de violência, espaço bem me quero, contagem@gmail.com, e o que fizer necessário, quiserem saber mais a respeito, nós estamos à disposição. Deixando um abraço a todos os ouvintes e agradecendo por nos ouvir, nos permitir entrar no dia de vocês. Muito obrigada. Gente, nós fizemos uma estreia maravilhosa, né? Não poderíamos ter uma melhor representatividade do que vocês dois, tá? Que são pessoas que são extremamente importantes no trabalho que são feitos. E o Marcelo Lino é o secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania do município de Contagem, vice-presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Contagem, professor de Pedagogia e Administração da Faculdade Única de Contagem, consultor de Educação Inclusiva. Gê Nogueira, muito obrigada pela sua presença também, superintendente de Políticas Públicas para Mulheres de Contagem, presidente do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência à Mulher de Contagem, conselheiro no Conselho de Igualdade Racial de Contagem. Continue conosco nos próximos programas Dialogar para Incluir, todas as quartas-feiras, às 14 horas. Nós fazemos agora a transmissão ao vivo e posteriormente nas redes sociais. Agradeço imensamente a vocês e espero tê-los novamente em breve em outras temáticas aí conosco para esclarecer a população, levar as informações necessárias. E muito obrigada a todos vocês que acompanham, que nos acompanham, os nossos ouvintes da Rádio Imperatriz 96,9 e os nossos acompanhantes também das redes sociais. Muito obrigada, tenham todos uma boa tarde.